Semana passada, junto com o Dr. Otávio da Ortovip, a gente conversou um pouquinho sobre o desenvolvimento dentário das crianças e que às vezes também dá um probleminha nesse percurso aí no caminho. Aí o dente pode ficar um pouco torto. Vamos entender hoje, então, quando é necessário e se pode também já colocar aparelho em criança ou não. E como eu falei, ele está aqui com a gente, doutor Otávio, que bom ter você aqui. Doutor? Bom dia, Lucas. Bom dia. Joana, tudo bem? Bom dia para você que está nos assistindo aqui no Manhã na Band. Vamos falar como que a gente trata quando a criança sai da linha de desenvolvimento, tá, Lucas? Eu encaro assim, a criança vai se desenvolvendo e se ela sai um pouquinho fora daquele desenvolvimento normal, qual é a função do ortodontista? Devolver ela para o trilho e ela segue assim, e a gente vai acompanhando, né? Doutor, a impressão que dá, às vezes, quando uma criança põe aparelho, vou ser bem sincero, tá? É que parece que ela nunca tira, parece que ela usa a vida inteira. Ai, que dó, né? Então, Lucas, essa metodologia de ficar muito tempo em tratamento, a gente já não usa mais, pelo menos na minha filosofia de trabalho. A gente pega uma, por exemplo, 6 anos, tem uma mordida cruzada, né? A mordida cruzada, quando a parte de cima está pouco desenvolvida, a parte do maxilar superior. Então vamos lá. Então você descruza a mordida e tira o aparelho e deixa desenvolvendo. Porque no passado era assim, viu, Lucas? A gente pegava uma criança com 6 anos e tratava até os 12, 13, aí ninguém aguentava, né? Doutor, mas eu com 4 filhos, eu tenho uma dúvida de quando começar, quando que eu tenho que levar para ver se precisa de aparelho, não precisa, que idade colocar, isso eu fico muito na dúvida. Então, é bem legal o seguinte, ó, aos 6 anos de idade, procurar o ortodontista, né? Está acompanhando já com o odontopediatra esse desenvolvimento, mas é o ortodontista especialista nessa área é que vai observar as alterações, se há alterações. É muito comum quando você tem o hábito da chupeta, né, você tem o dedo, enfim, né, aí você pode desenvolver algum tipo de maloclusão. Perfeito. Doutor, você mandou pra gente uma animação. Vamos entender então, o doutor explica pra gente. Por favor, Fer, só para o doutor explicar então. Vamos lá. Esses são os piores tipos de oclusão que tem. Esse é um paciente classe 2, né? Aquele que a maxila é bem avançada, né? Parece aquele trilho de trem, os dentes, né? Eu peguei essas fotos de internet para não comprometer, tá, Lucas? Claro, com entendeu? Olha lá, você pode ver que os incisivos superiores, né? Ela tem aquele bicão, então. Esse é o paciente que nós chamamos de classe 2, desculpa. E esse é o classe 3, onde o queixo está à frente. Então, esse é um paciente da clínica, ele esteve lá, está em fase de desenvolvimento. Como foi feito o tratamento? Nós colocamos um aparelho para descruzar essa mordida. Aí já foi removido o aparelho, ele tratou cerca de... Olha lá, ele está cruzado, a parte de cima está encaixotada. Olha só. Está encaixotada. É o prognata, isso? Exatamente. Tá bom. Agora, aquele bicão... É o meu caso. Isso aqui é por causa de chupeta, mamadeira ou não, necessariamente? Pode ajudar sim, né? Mas tem fatores genéticos, fatores do próprio desenvolvimento, dedo, chupeta, e fatores genéticos também ajudam nessa questão. Eu tenho até vergonha de falar até quanto tempo eu mamei, doutor. Mas eu falo que é saudável. anos eu mamei na mamadeira. Na mamadeira, não no peito. Não, na mamadeira, por isso que eu fiquei com o dente pra frente. Então, é muito tempo, né? Então, mas quando você tem esse desenvolvimento maxilar, né, que está, a maxila parece que está correndo na frente da mandíbula, né? A mandíbula é o osso que suporta os dentes inferiores. Você vai tratando. Esse é um caso que eu tratei, ó. A gente descruzou bem rapidinho. Isso não é cirúrgico, é com aparelho. Nessa idade não. Quando muda, olha como muda, gente. Doutor. E você lembra mais ou menos o tempo que chegou em um e outro, doutor? Então, esse tratamento não durou 1 ano, assim, nem 1 ano, Lucas, né? Acredito, Verdade. doutor. É porque a gente muda o vetor de crescimento, Lucas. Então, e às vezes a mãe sofrendo tanto por causa do filho, né, amiga? E resolve sim um Agora, doutor, da criança é mais rápido que do adulto, por ser mais molinho? Como é que é? Tem alguma... É que a criança está em fase de decrescimento. Aí você usa os vetores de crescimento a seu favor, né? Você muda os vetores de crescimento, né? O prognato, ele tem um crescimento do queixo mais para frente. Aí você muda esse crescimento. Olha a primeira foto e a segunda foto, ó. Observe o perfil dele, né? Você pode ver que o queixinho está mais para trás na foto de camisa verde, né? Entendeu? Doutor, agora é interessante a gente falar, se não faz isso na infância, aí depois quando vira adulto, com o aparelho resolve, às vezes vai ter que ir para a cirurgia. Lucas, eu tenho algumas situações, eu pergunto para o paciente, você está satisfeito com a sua face? Porque você tem uma deformidade facial, além de ter o problema dentário. Muitos casos de problema dentário, os dentes, nós conseguimos fazer o arranjo.
sem cirurgia. Mas se o paciente ele está desconfortável com a deformidade facial, aí o caso é cirúrgico, Lucas. Então isso é avaliado caso a caso. Tem paciente que não quer encarar a cirurgia, né, Lucas? Então, eu quero que você arrume meus dentes, faça o arranjo, enfim. Mas eu não me importa que o queixo esteja um pouquinho para frente, porque a gente acaba abrindo um pouco a mordida, né, aumentando a face do paciente. Ele diz, não, eu não me importo com isso. Então nós fazemos o arranjo dentário. E quando ele se importa com a deformidade facial, aí sim é um caso cirúrgico e, obviamente, cada caso é um caso. E, doutor, quando é criança é mais fácil? Bem mais fácil, né? Tranquilo. Essa criança ela está em fase de desenvolvimento. Então, você muda os vetores de crescimento, você usa o crescimento a seu favor. Então, você ajuda, o crescimento ajuda esse tratamento, né? É interessante, né? Por exemplo, esse queixinho para frente, né? Que era para frente. Sim. Imagina um adulto trazer o queixo para trás. Muito mais difícil, complicado, né, doutor? A cirurgia ortognática não é que ela é complicada, Lucas, é que ela mexe com a face, né? Você mexe com a face, você mexe com a personalidade da pessoa, Lucas. A pessoa se estranha às vezes, né, doutor? Eu já sim. tive contato com pessoas que operaram, gente, e depois a pessoa ficou bem chateada. Porque muda a afeição que ela está acostumada a olhar no espelho. Não que não ficou bom, não é isso, não. Mas a pessoa realmente ela se sente incomodada. Existe uma crise de identidade mesmo. Lucas, isso acontece, né, mudando um pouquinho de assunto, até com os pacientes que a gente reabilita com os protocolos, às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Eu sempre peço, tenha um pouco de paciência com essas reabilitações, pelo menos 6 meses. Sim. Depois de 6 meses a gente discute, se não gostou, a gente vai ver o que vai fazer. Porque realmente você muda essa feição, a personalidade da pessoa parece que é outra, né? Para ela mesma, né? Sim. Então a gente tem que fazer o tratamento, ser bem orientado pelo profissional que está fazendo, obviamente, mas tem que ter um pouco de paciência. Isso é o mais importante. Consigo mesmo, né? A gente tem que ter paciência com a gente às vezes, né? Para dar o tempo de se adaptar, né? Gente, a gente vai passar para você então, eu sei que está na tela todos os contatos, mas o Instagram, ortovip_oficial, construindo sorrisos há mais de 23 anos aqui na nossa região. Você pode então entrar em contato com eles, várias informações pelo Instagram. Fique à vontade então para entrar em contato com toda a equipe. Doutor, obrigado, viu? Obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês, obrigado por vocês que estão nos assistindo. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Saúde e paz.